Hoje nós vamos ver a obra de Cristo, o que Jesus Cristo fez. E o estudo está baseado em 3 momentos maravilhosos. O primeiro deles, a morte de Jesus. O segundo momento, a descida, ressurreição e ascensão de Jesus. E por último, nós vamos ver a exaltação e a volta de Jesus. A morte de Jesus. Os credos passam direto do nascimento de Jesus para a sua morte. Da mãe que o gerou ao juiz que o condenou. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A referência a Pilatos nos lembra que a crucificação foi um evento histórico, pois ele foi um procurador notório da província romana da Judéia, administrador eficiente, porém impiedoso. Além disso, o salto imediato do nascimento para a morte de Jesus indica a centralidade desse evento. Não creio que seria exagero dizer que ele nasceu para morrer. Jesus vivia prevendo a sua morte, dizendo que esta seria inevitável e referindo-se a ela como a hora para a qual ele tinha vindo ao mundo. Ver, por exemplo, João capítulo 12, versículo 27. Quando, na sua última noite, ele instituiu uma ceia em sua memória, o pão e o vinho que ele deu aos discípulos falavam não de seu nascimento, nem de sua vida, nem dos seus ensinamentos ou dos seus milagres, mas de sua morte violenta em uma cruz. Era por isso, acima de tudo, que ele gostaria de ser lembrado. Todos os seus apóstolos vieram a entender que a sua morte era de importância primordial. Vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. E Paulo acrescentou que não se gloriaria, nem pregaria nada além dela. 1 Coríntios 2, 2. Gálatas 6, 14. Não é, pois, por acaso que o símbolo do cristianismo é uma cruz. Então, por que ele morreu? Os credos não dizem o motivo, mas o Novo Testamento sim. Cita, aliás, diversos motivos. Jesus morreu como mártir, e isso redundaria em grandeza para ele mesmo, vítima de mentes pequenas e corações perversos. Por exemplo, Atos 2, 23, Atos 3, 23 a 25, Atos capítulo 4, verso 27. Ele morreu para nos dar um exemplo de como suportar sofrimento injusto, sem retaliação. Exemplo, 1 Pedro capítulo 2, versos 21 a 23. Morreu para revelar o inesgotável e inextinguível amor de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8. 1 João capítulo 4, versículo 10. Morreu como uma representação viva de cada um de nós, para que assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morramos para o pecado e vivamos para a justiça. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Ou seja, ele morreu como um mártir, como exemplo, como revelação e como substituto. Jamais devemos nos esquecer desses motivos. Mas, acima de tudo, ele morreu como Salvador. Foi por amor de nós, homens, e para a nossa salvação que ele desceu dos céus, de acordo com o credo niceno, e entregou sua vida. De fato, os apóstolos sempre dizem que ele morreu pelos nossos pecados. O que eles querem dizer com isso deve ficar claro se considerarmos que a Bíblia, do começo ao fim, associa a morte com pecado, do qual é a justa recompensa. Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. Portanto, se ele morreu pelos nossos pecados, isso deve significar que ele suportou em nosso lugar o castigo que os nossos pecados mereciam. Consideremos 2 afirmações do apóstolo Pedro. A primeira é que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24. Já que todo o Antigo Testamento, levar os pecados, significa levar o castigo pelo pecado, esta afirmação é autoexplicativa. A segunda é que Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas,
o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Aqui fica claro que o objetivo de Cristo era nos reconciliar com Deus, enquanto o meio para isso foi a sua morte. O inocente no lugar dos culpados, para afastar os pecados que haviam previamente nos separado dele. A terrível escuridão que Jesus suportou na cruz ao ser desamparado por Deus foi o próprio inferno que os nossos pecados mereciam. Não dá para dizer nem descrever as dores que por nós padeceu. Só podemos crer sim que foi por nós que ali pendurado ele tanto sofreu. Morreu para dar-nos completo perdão, para nos tornar bons. Padeceu, que salvos ao céu pudéssemos ir, seu sangue precioso verteu. Jamais outro alguém seria tão bom que o preço pudesse pagar. Somente Jesus, morrendo na cruz, ganhou-nos direito de entrar. Somente porque o Filho de Deus, que não tinha pecado, se tornou pecado por nós e se tornou maldição em nosso lugar, para citar duas declarações mais surpreendentes de Paulo em 2 Coríntios 5:21 e Gálatas 3:13, é que nós pecadores podemos ser perdoados. Na morte de seu Filho e por meio dela, o próprio Deus assumiu a condenação pelos nossos pecados, tornando-se simultaneamente juiz e julgado, e assim satisfazendo perfeitamente tanto a sua justiça como o seu amor para nos oferecer o perdão gratuito. Não é de se admirar que o credo apostólico termine com uma referência à remissão dos pecados, uma referência também à ressurreição do corpo e uma referência à vida eterna, pois esses são os benefícios da paixão, as bênçãos que Cristo conquistou para nós por meio de sua morte. Nós iremos cantar com os anjos por toda a eternidade. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5:12. Mas o credo, ele não termina com Cristo na cruz. Ele vai mais além e menciona numa rápida sequência 5 outros eventos de sua carreira salvífica. Vamos ver agora a descida, ressurreição e ascensão de Jesus. Primeiro, ele desceu ao inferno. Esta afirmação tem intrigado gerações de crentes, porque eles pensam em inferno como Gehenna, o lugar da punição. Mas a palavra inferno é, na verdade, uma tradução do grego Hades, que significa o lugar dos espíritos que partiram, ou a morada dos mortos. É por isso que no Novo Testamento, geralmente as palavras morte e Hades aparecem associadas. Ver Apocalipse 1:18, Apocalipse 20, dos versos 13 e 14, como o evento em si e o lugar para onde ele conduz. Nas versões modernas do Credo Apostólico, essa afirmação foi substituída por desceu ao mundo dos mortos. A razão pela qual tal cláusula foi acrescentada ao credo é para mostrar que Jesus, depois da morte e enterro de seu corpo, foi em espírito a outro mundo, até a sua ressurreição no dia da Páscoa. Ele fez isso em parte para anunciar a grande vitória que havia conquistado na cruz. E em parte para nos assegurar de que agora ele já havia passado por tantas experiências que fazem parte da nossa humanidade, inclusive a morte e o Hades, que não deveriam, portanto, nos amedrontar. Segundo, no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Assim como a cláusula padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, testifica da historicidade da morte de Jesus, também a cláusula no terceiro dia testemunha da historicidade de sua ressurreição. Foi um evento definitivo e que pode ser datado. A alma e o corpo de Jesus, que haviam se separado na sua morte, enquanto seu corpo permanecia no túmulo, sua alma foi ao Hades, juntaram-se de novo e ele foi gloriosamente transformado.
tornou-se evidente que havia tanto continuidade quanto descontinuidade entre o seu corpo terreno e o corpo ressurreto. O seu novo corpo era o mesmo que o antigo. Sua fisionomia, cicatrizes e a voz foram reconhecidas, porém maravilhosamente diferente. Possuía novos poderes, aparecia e desaparecia, materializava-se e atravessava portas fechadas. Assim, não obstante todas as negações apresentadas aqui e ali, nós insistimos em afirmar que ressurreição aqui significa ressurreição do corpo. Primeiro, por causa do testemunho dos evangelistas de que o túmulo estava vazio. Segundo, porque se a tradição apostólica afirma que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu, com base em 1 Coríntios 15, versos 3 a 5, se deduz que ressuscitou é aquilo que foi sepultado, isto é, o seu corpo. E terceiro, porque o corpo ressuscitado de Jesus era o primeiro pedaço do universo material que foi redimido e é, portanto, o começo e a garantia da nova criação de Deus. Terceiro, ele subiu ao céu. Não há necessidade de ficarmos envergonhados com essa história de ascensão. Lucas certamente acreditava nela como sendo um evento histórico, pois ele enfatiza que houve testemunhas oculares do acontecimento. Atos capítulo 1, dos versos 9 a 11. Nem deveríamos nos deixar influenciar pelas gozações daqueles que fazem questão de ridicularizar o fato, dizendo que a ascensão de Jesus foi a primeira decolagem e Jesus o primeiro astronauta. Afinal, Jesus poderia muito bem ter ido para o Pai invisível e em secreto. Ele já não havia desaparecido diversas vezes no decorrer dos 40 dias entre sua ressurreição e sua ascensão? A razão pela qual ele partiu visivelmente e em público foi para convencer seus apóstolos de que agora estava indo definitivamente. Eles deveriam esperar não pela sua reaparição, mas pela vinda do Espírito Santo. Bem, queridos, fechando, terceiro ponto, a exaltação e a volta de Jesus. E aí é um complemento como nós estamos acompanhando. Fala do credo. Então, por exemplo, a quarta observação. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Isso é clara e certamente uma afirmação metafórica, tanto quanto são históricas as referências à morte, descida, ressurreição e ascensão de Jesus. Aliás, nem é uma metáfora difícil de interpretar. Quando o rei Salomão concedeu uma audiência a Batseba, ele mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. A gente vê isso em 1 Reis, capítulo 2, verso 19. Em virtualmente todas as culturas, assentar-se à direita significa ocupar um lugar de honra. Além disso, como vimos anteriormente, Jesus está sentado lá porque está descansando da obra que ele já concluiu. Os sacerdotes ficavam de pé no templo. Não havia ali nenhuma cadeira para eles, porque a eles cabia oferecer os sacrifícios. E este era um trabalho que nunca se encerrava. Dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano. Eles ofereciam os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus capítulo 10, versos 11 e 12. Agora ele espera até que sua vitória seja universalmente reconhecida e seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés, conforme o Salmo 110, versículo 1. Quinto, ele virá para julgar os vivos e os mortos. A razão pela qual cremos que Jesus Cristo voltará é que ele o disse. A gente vê isso em Marcos, capítulo 14, versículo 26. Muitos sustentam que ele esperava que sua parousia, ou vinda, acontecesse antes de seus contemporâneos morrerem e que ele estava errado. Mas, já que ele confessou que nem ele mesmo sabia a data de seu retorno,
está registrado em Marcos 13, 32, é extremamente improvável que tenha ensinado quanto a isso, como isso e quando isso ocorreria. O que ele certamente pretendia com as suas predições urgentes era persuadir os seus seguidores a vigiar, porque eles não sabiam quando essa volta iria acontecer. Marcos 13, versos 33 a 37. Ao esperarmos a parousia, não deveríamos desmistificá-la, negando que seja um evento na história, nem enfeitá-la, dando-lhe uns retoques com nossas fantasias e especulações. Pelo contrário, devemos ser sábios e humildes e reconhecer que muita coisa permanecerá sendo um mistério e cuidar para não irmos além daquilo que ensina a Escritura. Sem dogmatizar detalhes, podemos pelo menos afirmar que a volta do Senhor será pessoal. Este mesmo Jesus, o próprio Senhor, como diz Atos capítulo 1, verso 11, 1 Tessalonicenses 4, 16, esse ato será visível, quando diz em Apocalipse 1, 7, todo olho o verá, será universal e inquestionável, como diz Lucas 17, 24, como um relâmpago, e gloriosa na majestade do seu poder, como Paulo explicou em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Ele virá em glória, diz o credo niceno. A sua segunda vida será tão espetacular quanto a primeira foi humilde e obscura. O principal propósito de sua vinda será conceder aos seus todas as bênçãos restantes da salvação que ele conquistou para eles. Ele irá ressuscitá-los da morte, dando-lhes corpos novos e gloriosos como o seu. Paulo ensinou isso, Filipenses 3, 21. E finalmente os levará para os novos céus e nova terra, onde habita justiça, segundo Pedro 3, 13, como havia prometido. Mas o credo enfoca o segundo propósito da vida de Cristo, que é o de julgar. Ele havia afirmado que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. Lemos isso em João capítulo 5, dos versos 22 e também o verso 27. E os seus apóstolos declararam que Deus já havia o apontado juiz e estabelecido o dia desse julgamento. Atos capítulo 10, verso 42, 17, verso 31. Então, aqueles que se recusaram a se arrepender e a crer, sofrerão o terrível destino da destruição eterna, a separação da presença do Senhor. Lemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Enquanto aqueles que se apressaram a buscar em Jesus o perdão dos seus pecados e na sua presença se refugiaram da ira de Deus, herdarão o seu reino, que não terá fim. Lemos isso no credo niceno. Queridos, até aqui nós temos estudado basicamente sobre o credo, não só o apostólico, o credo niceno e o credo de Atanásio. Obviamente a base mais interessante é a própria palavra de Deus e unicamente a palavra de Deus. Terminamos de ver então a parte do credo sobre creio em Deus Pai, estudamos no momento anterior. Terminamos agora de creio em Jesus Cristo. E queridos, nós vamos continuar estudando todas essas informações e esse contato com a Trindade, fechando com a parte do credo que diz: creio no Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus abençoe a sua vida.